milionário Davi Lacerda deixou 10 mil sobre a mesa e saiu do escritório sem dizer nada. Era um teste. Sempre foi. Ele fazia isso com toda pessoa nova que começava a trabalhar em sua casa, e ninguém jamais tinha passado. Horas depois, quando voltou ao cômodo, o dinheiro ainda estava lá, mas havia algo a mais sobre a mesa, um envelope e um pequeno bilhete escrito pela faxineira. E aquelas poucas linhas fizeram o homem mais desconfiado da cidade chorar pela primeira vez em anos. Nossas histórias têm viajado por todo o mundo. De qual cidade você está assistindo? Compartilhe com a gente nos comentários. Fico muito feliz em ler a sua resposta. Davi Lacerda parou na porta do próprio escritório e ficou olhando. Marta estava do outro lado da sala, de pé, com as mãos unidas na frente do corpo. Num dos dedos ela segurava um envelope branco e uma folha de papel dobrada ao meio. Não havia se sentado. Não havia encostado em nada. Estava exatamente onde ele a encontrara ao entrar. Imóvel, com o olhar na direção do chão, como se aquele momento pedisse silêncio e espera. "O que é isso?" Davi perguntou, a voz mais seca do que pretendia. "Encontrei sobre a mesa, senhor." A voz dela era baixa e direta. "Está tudo aqui. Contei 2 vezes. Não falta nada." Ele olhou para o envelope, depois para ela. Depois estendeu a mão para o pedaço de papel dobrado. Abriu devagar. Leu. Eram 5 linhas, escritas com caneta azul que estava quase no fim, numa letra miúda e caprichada, de quem aprendeu a escrever sem muito recurso, mas com muito cuidado. Davi leu uma vez, depois leu de novo, depois uma terceira vez, mais devagar, como se as palavras fossem maiores do que pareciam e ele precisasse de espaço para entendê-las direito. Os olhos começaram a arder. Davi Lacerda não chorava. Não chorava em público. Não chorava no silêncio da própria casa de madrugada. Era uma regra construída com tijolos assentados um por um, ao longo de anos, desde que ele aprendeu que emoção exposta era uma brecha que as pessoas usavam sem cerimônia. Naquele momento, diante de uma faxineira que ele mal conhecia, com um bilhete de caneta quase seca nas mãos, a regra desmoronou inteira. E o que aconteceu a seguir, ninguém naquela sala esperava. Nem ela, nem ele mesmo. O que estava escrito naquelas 5 linhas com letra de pessoa honesta e vida difícil fez o homem mais fechado de Ribeirão Preto desabar em lágrimas diante de uma desconhecida. 3 semanas antes daquele momento, Davi acordou às 5:30 da manhã como fazia há anos, sem precisar de despertador. Desceu a escada de madeira da mansão com passos automáticos, ligou a máquina de café, pegou a caneca de sempre e ficou parado na janela da cozinha. Lá fora, o jardim ainda estava escuro. Cláudio, o caseiro, só chegava às 7. Até lá, a casa era só dele, o que na prática era a condição permanente da vida de Davi, e havia muito tempo ele havia parado de achar isso pesado. 7 quartos, 4 banheiros, uma piscina que usara pela última vez no verão anterior, um escritório com estante cheia de livros que não abria há meses, e silêncio. O silêncio grave e constante de quem aprendeu a viver sem barulho, porque barulho significava presença, e presença significava confiança, e confiança era a única coisa que havia custado caro demais nas últimas vezes que ele ofereceu. 36 anos, dono de 3 fazendas no Triângulo Paulista, e de uma empresa de beneficiamento de grãos com mais de 200 funcionários. De fora, a vida de Davi era exatamente o que a maioria das pessoas imaginaria querer. Por dentro, era uma casa que ecoava os próprios passos de manhã cedo. Tudo havia começado a se revelar, ou a desmoronar dependendo do ângulo, quando Cristina foi embora 5 anos atrás. Ela partira no meio de um período difícil dos negócios, quando a empresa enfrentava crise de caixa e o futuro estava nebuloso. Não houve grande discussão. Houve malas, uma conversa curta e a porta fechando com cuidado, como se nem o barulho da saída merecesse ser deixado para trás. Depois disso, veio o descobrimento de que Nilo, o gerente administrativo em quem Davi depositava confiança total, havia desviado recursos da empresa durante quase 2 anos, dinheiro suficiente para comprar um apartamento de bom tamanho, saído pela porta dos fundos, mês a mês,
enquanto Davi assinava relatórios sem perceber nada. E depois vieram outros. Funcionários que levaram informações sigilosas, fornecedores que renegaram acordos feitos de palavra, um contador que atendia os dois lados ao mesmo tempo. Cada decepção havia acrescentado uma camada nova à parede. Por isso, quando a agência de empregos ligou na sexta-feira confirmando que a nova faxineira começaria na segunda, Davi apenas disse certo e desligou. Ele já sabia exatamente o que faria. Fazia o mesmo com cada funcionário novo que entrava dentro de casa nos últimos 3 anos. Antes de sair para a fazenda, deixava dinheiro em lugar visível dentro do escritório. Uma quantidade que tentava, posicionada de forma que qualquer pessoa que passasse pela sala enxergaria sem precisar procurar. No domingo à noite, enquanto revisava os relatórios da semana, Davi abriu o cofre, separou 10 notas de R$1.000, colocou dentro de um envelope simples e deixou sobre a escrivaninha. Sem marca, sem registro. Só ele saberia que estava lá. E só ele saberia, ao voltar, se o valor era o mesmo. Nenhum havia passado antes. Alguns pegavam tudo, outros pegavam parte e fingiam não ter visto o restante. Um havia até deixado uma nota afirmando que encontrara apenas algumas notas espalhadas, quando o envelope estava completo. Davi havia se acostumado a ser decepcionado. Havia se acostumado a isso com uma frieza que ele mesmo, às vezes, não sabia mais distinguir de resignação. A 4 quilômetros dali, num apartamento de 2 quartos no bairro do Ipiranga, Marta Teixeira dobrava roupas do varal antes de o sol aparecer por trás dos prédios. 34 anos, cabelo escuro preso num coque rápido, avental sobre o braço, um cansaço nos olhos que não era de uma noite mal dormida. Era de muitas noites somadas uma depois da outra, sem muito espaço entre elas para respirar. No quarto do fundo, Dona Sônia ainda dormia. 68 anos, joelhos que protestavam em cada degrau, pressão que subia nas semanas de calor e de preocupação. Marta pagava o plano de saúde, os remédios, o aluguel, a conta de luz e a de água com o salário de faxineira. Havia 12 anos que ela fazia isso. Em 12 anos nunca havia faltado, nunca havia chegado atrasada, nunca havia saído com nada que não fosse dela. Nos últimos 2 meses, porém, as contas não haviam fechado. O aviso do locador estava dobrado dentro da bolsa, amassado de tanto ser aberto e fechado. O aluguel em atraso precisava ser quitado até o fim do mês. Se não fosse, ela e Dona Sônia teriam que sair. Marta não tinha para onde ir. Sua mãe tampouco. Ela terminou de dobrar a última blusa, foi até a cozinha e preparou o mingau de aveia de sempre. Enquanto mexia a panela, veio à cabeça, como vinha com frequência, nas manhãs mais apertadas, a frase que Dona Sônia repetia desde que Marta era pequena, toda vez que a vida pressionava de um jeito que parecia não ter saída. Marta, dinheiro que não é seu pesa na alma, não no bolso. Ela havia crescido com essa frase. Em 34 anos, jamais havia esquecido. Na segunda-feira seguinte, Marta chegou à mansão do Sr. Lacerda com 10 minutos de antecedência. Cláudio abriu o portão sem sorrir, mostrou os cômodos rapidamente e informou que o patrão não estava em casa. Havia uma lista de tarefas na bancada da cozinha. Marta começou pela cozinha, depois passou para a sala, depois para o corredor. E foi no corredor, passando em frente à porta entreaberta do escritório, que ela parou. Sobre a escrivaninha de madeira escura, sob a luz ainda acesa de um abajur, havia um envelope. E dentro do envelope, como ela descobriria ao se aproximar para limpar a mesa, havia dinheiro, muito dinheiro. Mas havia algo mais naquele escritório, algo que Marta ainda não sabia sobre aquele homem fechado que morava sozinho numa casa grande demais. Um segredo que estava esperando para ser encontrado e que mudaria o sentido de tudo o que vinha a seguir. Se você também acredita que honestidade ainda existe nesse mundo, clique no botão de gostei. Histórias como essa precisam chegar em mais pessoas. Marta ficou parada na entrada do escritório por alguns segundos. O envelope estava no centro da escrivaninha, levemente aberto, com as notas visíveis pela borda. Ela não precisou contar para saber que era muito. As notas eram azuis, grandes,
do tipo que ela não via juntas há mais tempo do que conseguia lembrar. Sentiu o coração apertar com uma força que não era ganância. Era outra coisa. Era o tipo de sensação que aparece quando a vida está difícil demais e, de repente, surge na sua frente exatamente aquilo que resolveria o problema. E você sabe, com absoluta clareza, que não pode tocá-lo. Marta deu 2 passos para dentro da sala. Não tirou as luvas de borracha. Segurou o pano de limpeza com as 2 mãos e ficou olhando para o envelope por um momento longo, respirando devagar. A voz de Dona Sônia veio devagar, como sempre vinha nas horas difíceis. Dinheiro que não é seu pesa na alma, não no bolso. Ela fechou os olhos por um segundo. Depois foi limpar a janela. Passou 40 minutos naquele escritório. Tirou o pó das prateleiras. Passou o pano úmido no rodapé. Limpou os vidros por dentro e por fora, alcançando com cuidado os cantos mais altos com um cabo longo. Em nenhum momento abriu o envelope. Em nenhum momento tocou o dinheiro. Mas quando foi limpar a escrivaninha, precisou mover o envelope para alcançar o canto da madeira. E foi aí que viu o número escrito na própria aba do envelope. 10.000. Marta ficou imóvel por 3 segundos. Depois limpou a mesa, recolocou o envelope no lugar e foi buscar papel e caneta na bolsa que havia deixado na cozinha. Enquanto isso, na fazenda Santa Luzia, a 32 quilômetros dali, Davi Lacerda atendia a segunda ligação urgente da manhã. Do outro lado, Geraldo, capataz de confiança há 12 anos, explicava que a colheitadeira nova havia parado no meio do talhão. Problema hidráulico. A assistência técnica só poderia enviar alguém no dia seguinte. 200 alqueires de soja em ponto de colheita, com previsão de chuva para a tarde do dia seguinte. Davi ouviu tudo sem interromper. Pediu o número da assistência técnica, ligou ele mesmo, conseguiu encaixe para a tarde. Depois foi até o talhão, ficou de botas no meio da lavoura, avaliando o que poderia ser colhido de forma alternativa, e passou as 3 horas seguintes coordenando a operação com equipamento reserva. Era esse o Davi que poucos viam. O homem que aparecia nas revistas do agronegócio em entrevistas sobre mercado de grãos, fotografia bem iluminada, paletó aberto, expressão de quem tem tudo sob controle. Esse era o personagem público. O verdadeiro era este, de bota, com sinal fraco de celular, no meio de um problema que ninguém havia pedido e que ele resolvia porque era necessário. Em algum momento da tarde, entre uma ligação e outra, o pensamento sobre a faxineira nova passou rápido. Ele nem havia visto o rosto dela. Cláudio havia mostrado a casa. Ela havia entrado, trabalhado e, provavelmente, havia ido embora com o envelope na bolsa ou escondido na sacola do material de limpeza. Não era amargura o que Davi sentia ao pensar nisso. Era só uma certeza fria, assentada como argila seca. As pessoas pegavam. Era assim. Ninguém havia mudado essa conta ainda. Ele voltou para casa às 6:30 da tarde. Cristina Barros viu o carro de Davi entrar no portão pela janela do seu próprio carro, estacionado 2 quarteirões abaixo, do outro lado da rua. 5 anos depois, ela havia voltado para Ribeirão Preto. Não havia planejado voltar. Havia planejado muita coisa que não aconteceu, e uma série de coisas que não havia planejado de forma alguma tinham acontecido no lugar. O casamento que a levou embora havia acabado 18 meses depois. O homem que parecia mais seguro que Davi havia se revelado, na prática, apenas mais previsível nos vícios. A mudança para São Paulo havia custado caro em todos os sentidos, e quando as economias acabaram e o emprego que conseguiu não sustentou o padrão que havia imaginado para si, o caminho de volta ao interior foi parecendo menos uma derrota e mais uma necessidade prática. Ribeirão Preto tinha o apartamento da irmã, disponível por 6 meses. E tinha naquele bairro nobre de casas grandes e jardins cuidados a vida que ela havia deixado para trás, voluntariamente, quando achou que havia algo melhor esperando. Ela não havia entrado em contato com Davi. Ainda estava avaliando. Ele ainda era solteiro. Ela havia descoberto isso com facilidade suficiente. A empresa havia crescido mesmo no período difícil, o que significava que o futuro nebuloso que ela havia fugido havia se acertado sem a presença dela. Cristina observou as luzes da mansão acenderem uma a uma
enquanto Davi entrava. Havia uma faxineira nova. Cláudio havia mencionado para o pessoal do bairro sem intenção alguma de informar. As palavras circulam em condomínios fechados com a velocidade de quem não tem mais nada novo para contar. Cristina não sabia ainda por que aquela informação havia chamado a atenção. Mas havia chamado. E ela tinha o costume de não ignorar os próprios instintos, mesmo quando eles apontavam para direções que exigiam trabalho. Ela esperou mais 10 minutos. Depois deu a partida e foi embora. Davi entrou no escritório e parou. O envelope estava na mesa, no mesmo lugar onde havia deixado. Do lado, dobrado uma vez só, havia um pedaço de papel. Ele se aproximou devagar. Pegou o envelope primeiro. Abriu. As 10 notas de R$1.000 estavam ali, na mesma posição, sem falta de nada. A mão que pegou o bilhete dobrado tremeu levemente, um tremor tão pequeno que ele mesmo dificilmente admitiria. Abriu o papel. Eram 5 linhas com caneta azul quase sem tinta, numa letra pequena e cuidadosa. Senhor, encontrei esse envelope sobre a mesa enquanto limpava. Contei 2 vezes. São R$10.000. Está tudo aqui, não falta nada. Deixei exatamente como estava. Marta. E abaixo, separada das outras linhas por um espaço, havia uma 6ª linha que ele não esperava. Minha mãe sempre dizia que dinheiro que não é nosso pesa na alma, não no bolso. Ela tinha razão. Davi ficou parado. Leu de novo. E foi aí que algo que estava trancado dentro dele há mais de 5 anos começou a ceder. Uma fresta pequena, mas suficiente para que passasse alguma coisa parecida com luz. Porque aquela última frase, aquelas palavras exatas naquela ordem, com aquele ritmo, ele havia ouvido antes, num lugar que não esperava encontrar de volta, num tempo que imaginava enterrado, e o que aquela frase revelava sobre quem era Marta e sobre quem havia sido a mãe dela, era algo que ele não tinha como saber ainda. Mas quando soubesse, nada do que havia construído para se proteger faria mais sentido da mesma forma. Na terça-feira de manhã, Marta chegou à mansão no mesmo horário de sempre. Cláudio abriu o portão sem dizer muito, como era seu costume, mas desta vez acrescentou uma informação que não havia dado na véspera. O patrão está em casa hoje. Reunião cancelou. Ele trabalha no escritório de manhã, então começa pelos quartos e deixa o escritório por último. Marta assentiu, agradeceu e foi buscar o material no depósito dos fundos. Ela não havia dormido bem, não pela escolha que fez. Por isso ela havia dormido tranquila, com a consciência do tamanho exato que sempre tivera. O que havia tirado o sono foi o aviso de despejo que estava vencendo em 11 dias, e a conta da farmácia que havia chegado no mesmo envelope que a notificação do locador, como se o destino tivesse decidido concentrar o peso tudo no mesmo momento. Ela havia feito as contas na mesa da cozinha, enquanto Dona Sônia dormia. Havia refazido as contas. Havia refazido de novo. O número não mudava. Faltava uma quantia que o salário do mês não cobriria, por mais que ela cortasse tudo o que era possível cortar. Mas era o que era. Ela subiria as escadas, limparia os quartos, desceria o corredor e faria o trabalho que havia sido contratada para fazer. E ao fim do mês, receberia o que era seu. Nada mais, nada menos. Foi o que fez. Estava no 2º quarto quando ouviu passos no corredor. Pesados, regulares, de quem conhece o próprio chão. Ela continuou tirando o pó da cômoda sem olhar para a porta. Bom dia. A voz era mais grave do que ela havia imaginado. Marta virou devagar. Davi Lacerda estava na entrada do quarto, calça de tecido escuro, camisa branca com as mangas dobradas até o cotovelo, a expressão fechada de quem acordou com a cabeça cheia de coisa. Cabelo castanho levemente grisalho nas têmporas, olhos que avaliavam sem pressa e sem constrangimento. Bom dia, senhor. Houve um silêncio curto. Você é a Marta. Não era pergunta, era confirmação. Sou sim. Ele ficou parado por um momento, como se tivesse chegado até ali com uma intenção clara. E agora, na presença dela, precisasse reorganizar como executá-la. Marta esperou sem se mover, com o pano de limpeza na mão, o olhar direto sem ser desafiador. Quero te agradecer, ele disse por fim, pelo que você fez ontem. Fiz o que era certo, senhor. Eu sei. Uma pausa.
Mas não era o que eu esperava. Marta não respondeu. Havia algo naquele silêncio que pedia para ficar. Não por falta do que dizer, mas porque, às vezes, o silêncio carrega mais do que qualquer resposta conseguiria. Davi olhou para o chão por um segundo. Depois voltou o olhar para ela. Pode me chamar de Davi. Ele não havia planejado aquela conversa. Havia planejado, isso sim, entrar no quarto, agradecer de forma direta e breve e voltar para o escritório. 30 segundos, no máximo. O suficiente para que ficasse registrado que ele havia reconhecido o gesto sem fazer disso mais do que era. Mas havia a frase, a última linha do bilhete que ele havia dobrado e guardado no bolso da calça desde a véspera e que havia tirado e relido 2 vezes antes de dormir, o que era em si mesmo um comportamento que ele não conseguia explicar de forma racional. Minha mãe sempre dizia que dinheiro que não é nosso pesa na alma, não no bolso. Ele havia ouvido aquela frase antes, sabia exatamente onde. Sabia exatamente quem havia dito, mas não conseguia entender como a mãe de uma faxineira de 34 anos teria chegado àquelas mesmas palavras, naquela mesma ordem. Era possível que fosse coincidência. Frases assim circulam. Avós ensinam para filhas que ensinam para netas. As palavras viajam. Mas havia algo no jeito que estava escrito. Aquele ritmo específico, aquela pausa entre alma e não no bolso, que não parecia coincidência, parecia memória. E Davi Lacerda tinha aprendido, ao longo de 36 anos de vida, a não ignorar as coisas que pareciam memória. Você é de Ribeirão Preto? Ele perguntou, ainda na porta do quarto. Sou. Nasci aqui. Minha mãe também. Ela ainda mora aqui? Mora. Mora comigo. Davi assentiu devagar. Depois, num gesto que ele mesmo pareceu avaliar rapidamente antes de executar, tirou o bilhete do bolso. Abriu com cuidado. Segurou de forma que Marta pudesse ver a própria letra. Essa última frase, ele disse, sobre a sua mãe. Marta olhou para o papel, para as suas próprias palavras. É uma coisa que ela repete desde que eu era pequena, ela disse. Toda vez que a vida apertava e a saída fácil estava na frente. Como ela chama? Sônia. Sônia Teixeira. Davi ficou absolutamente imóvel. Marta percebeu a mudança antes de entendê-la. O rosto dele não havia feito nada dramático. Não havia palidez. Não havia expressão aberta de choque. Era mais sutil do que isso. Era o tipo de imobilidade que acontece quando o corpo inteiro decide parar para processar algo que a mente ainda não terminou de receber. O senhor conhece ela? Marta perguntou com cuidado. Não. A resposta veio rápida demais, depois mais devagar. Não pessoalmente, mas... Essa frase. Eu já ouvi essa frase antes. É possível. Minha mãe não inventou. Disse que a avó dela dizia. Onde sua mãe trabalhou? Durante a vida toda, quero dizer. Marta franziu levemente a testa sem entender para onde a conversa ia. Mas havia algo naquele homem fechado que, naquele momento, não parecia mais tão fechado. Havia uma fresta ali, uma coisa parecida com urgência contida. Em muitas casas, ela respondeu. Faxineira também, como eu. Mas quando era mais nova, antes de eu nascer, ela trabalhou numa fazenda, aqui perto. Uma fazenda de soja, se não me engano. Ficou lá uns 2 anos. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Davi olhou para ela por um momento longo. Como se chamava a fazenda? Marta pensou. Havia ouvido o nome poucas vezes, sempre em conversas que a mãe não desenvolvia. Era um daqueles assuntos que existiam na beirada da memória familiar, presentes, mas sem moldura. Santa Luzia, ela disse. Acho que era Santa Luzia. Desta vez, a mudança no rosto de Davi foi grande o suficiente para não precisar de interpretação. A fazenda Santa Luzia havia pertencido ao pai dele. Ernesto Lacerda havia comprado a terra com 42 anos, depois de 2 décadas, juntando dinheiro como operador de máquinas. Era uma fazenda pequena no início, 120 alqueires, solo cansado, casa de trabalhador no meio do talhão. Ernesto havia transformado tudo aquilo ao longo de 15 anos, com trabalho diário e a ajuda de uma equipe pequena e leal. Davi cresceu naquela fazenda. Aprendeu a andar de trator antes de aprender a andar de bicicleta.
Conhecia cada buraco do caminho de terra, cada árvore na beira do córrego, cada cheiro de manhã depois de chuva grossa. E conhecia, ou havia conhecido, muito tempo atrás, as pessoas que trabalhavam lá. Havia uma moça, nos anos em que ele tinha 12, 13 anos, uma funcionária nova que a mãe havia contratado para ajudar na casa da fazenda durante a colheita. Jovem, séria, que trabalhava sem reclamar e que certa vez, quando o adolescente Davi havia encontrado uma carteira no chão do celeiro com dinheiro dentro, havia dito a ele, antes que ele tivesse tempo de decidir qualquer coisa: "Deixa aqui comigo. Dinheiro que não é nosso pesa na alma, não no bolso." Ele havia entregado a carteira, ela havia devolvido para o dono. O nome dela era Sônia. Havia algo mais sobre aquela época, algo que Davi não havia pensado em décadas e que agora voltava com a clareza incômoda das memórias que ficaram guardadas sem serem processadas. Algo sobre o motivo pelo qual Sônia havia saído da fazenda antes do fim da colheita. Algo que ninguém havia explicado direito para o menino que ele era. E agora, 30 e poucos anos depois, a filha de Sônia estava na porta do seu quarto, com um pano de limpeza na mão, olhando para ele com uma expressão de espera calma e honesta. Havia algo que ele precisava descobrir, algo sobre o que havia acontecido com Sônia naquela fazenda e por que ela havia partido tão de repente e o que aquela saída havia deixado para trás. Mas havia também uma terceira pessoa que estava de olho nessa história, alguém que Davi não havia visto ainda e que já havia decidido que a proximidade entre ele e aquela faxineira precisava acabar antes de se tornar um problema. Antes de continuarmos essa história, se inscreva no canal e caso você queira nos apoiar ainda mais, considere se tornar um membro do canal e tenha acesso a histórias exclusivas. É só clicar em Seja Membro. Nos dias que se seguiram, Davi passou a chegar mais cedo ao escritório. Não era algo que havia planejado. Aconteceu naturalmente, da forma como certas mudanças acontecem, sem anúncio, sem decisão consciente, como se o corpo soubesse antes da cabeça que havia uma razão para estar em determinado lugar em determinado horário. Marta chegava às 8. Ele estava no escritório desde as 7:30. E por volta das 10, quando ela passava pelo corredor com o carrinho de limpeza, havia sempre um momento, às vezes longo, às vezes breve, em que a porta estava aberta e a conversa acontecia. No começo eram coisas pequenas. "O senhor quer que eu limpe a estante hoje ou deixo para sexta?" Ela perguntou na quarta-feira, parando na entrada do escritório. "Pode deixar para sexta. E pode me chamar de Davi, já falei." Ele respondeu sem tirar os olhos da tela. "Com licença, Davi." Ela disse com um leve acento de formalidade que ainda não havia desaparecido completamente e que ele, curiosamente, não achava irritante. Na quinta-feira, ele havia deixado um copo de café na bancada da cozinha com um bilhete. Para a Marta. Ela não havia comentado. Mas na sexta o copo estava lavado e apoiado de lado na pia, da forma como se deixa algo que se quer preservar. No sábado, Davi foi até a fazenda Santa Luzia. Não era dia de trabalho programado. Ele foi de manhã cedo antes de qualquer funcionário chegar e caminhou pelo terreiro de terra batida em frente à casa antiga, a casa original, de tijolos à vista, que ele havia mantido de pé mesmo depois de construir a sede nova a 200 metros dali. A porta estava fechada com um cadeado. Ele tinha a chave. Entrou. O cheiro era de madeira velha e tempo parado. Os móveis eram poucos e cobertos de lona. A luz entrava pela fresta das janelas em tiras finas e douradas, iluminando o pó que subia com cada passo. Davi foi até o armário no fundo do corredor. Abriu a gaveta de baixo, a que nunca havia sido esvaziada depois que o pai morreu, porque havia papéis ali que ele havia adiado organizar por anos, e que o adiamento havia transformado em arquivo permanente. Ficou ajoelhado no chão por quase meia hora, folheando cadernos de anotações da fazenda, recibos antigos, documentos de contratação em papel carbono desbotado. Encontrou o nome no terceiro caderno. Sônia Aparecida Teixeira. Admissão. Março. Função. Auxiliar doméstica. Saída. Agosto. Sem motivo registrado para a saída. Só a data e um traço.
mas havia, preso ao canto da página com um clipe enferrujado, um envelope pequeno, fechado, com a letra do pai na frente. Para o Davi. Quando for a hora. Ele ficou olhando para aquele envelope por um longo momento. O pai havia morrido 12 anos atrás. Davi havia passado por aquele armário algumas vezes desde então, sem descer até aquela gaveta. Ou havia descido e não havia prestado atenção, ou havia preferido não abrir o que não estava urgindo ser aberto. Agora estava. Ele colocou o envelope no bolso interno do casaco e voltou para o carro. Não abriu no caminho. Não abriu ao chegar em casa. Ficou com ele no bolso o dia inteiro, como se precisasse de algumas horas a mais antes de estar pronto para o que estava dentro. Na segunda-feira seguinte, quando Marta chegou, Davi estava na cozinha. Havia 2 copos de café na mesa e um pão de queijo num prato no centro. O tipo comprado na padaria da esquina, ainda quente, embrulhado em papel. Senta um pouco antes de começar, ele disse, sem fazer disso um convite que precisasse de cerimônia. Marta olhou para a mesa, depois para ele. Havia aprendido naqueles dias a ler as pausas de Davi, que tipo de silêncio pedia resposta e que tipo pedia presença. Esse pedia presença. Ela pôs a bolsa no gancho da parede e sentou. Por alguns minutos, ficaram assim, com o café esfriando na mesma velocidade para os dois, sem que nenhum dos dois sentisse necessidade de preencher aquilo com palavras. Foi ela quem falou primeiro. Você foi à fazenda no fim de semana, ela disse. Não era pergunta. Havia terra vermelha na sola do sapato dele, do tipo que só existe em estrada de chão batido de fazenda paulista. Fui, ele confirmou. Encontrou alguma coisa? Ele colocou as mãos em volta do copo, olhou para o café por um momento. Encontrei o nome da sua mãe num caderno de registros antigos, ele disse. E encontrei uma carta, do meu pai, endereçada para mim. Marta ficou quieta. Você abriu? Ela perguntou com cuidado. Abri ontem à noite. Silêncio. E? Ela disse baixinho. Davi levantou os olhos do copo e olhou para ela diretamente, com aquela forma direta que já não a surpreendia, mas que ainda tinha peso. A sua mãe não saiu da fazenda por vontade própria, ele disse. Ela foi mandada embora, pelo meu tio. Marta ficou imóvel. Seu tio? Arlindo. Ele administrava a fazenda enquanto meu pai viajava a trabalho. Tinha autoridade para contratar e demitir durante a ausência, ele explicou. Segundo a carta, meu pai descobriu o que havia acontecido meses depois. Que o Arlindo havia inventado uma acusação. Disse que a Sônia havia sumido com dinheiro da caixa da semana. O ar na cozinha ficou mais pesado. Ela não sumiu com nada, Marta disse. Não como defesa, mas como fato. Com a certeza absoluta de quem conhece alguém até o osso. Eu sei, ele respondeu. Meu pai sabia também. Descobriu a verdade e confrontou o Arlindo, mas a Sônia já tinha ido embora havia semanas. Ele não sabia como encontrá-la. Não tinha endereço, não tinha contato. E o Arlindo havia contado uma versão para o resto do pessoal que tornou tudo mais complicado de desfazer. Então sua mãe saiu sem receber o que era dela, sem o último mês de salário, sem carta de recomendação, com uma acusação falsa que ela nem sabia que existia direito. Ele disse, e havia na voz dele algo que não era só informação. Era uma coisa antiga e pesada sendo colocada na mesa pela primeira vez. Marta olhou para as próprias mãos. Pensou em Dona Sônia na cama do fundo do apartamento. Pensou em quantas vezes a mãe havia contado que saiu de uma fazenda sem nunca dizer direito o porquê. Como se aquele capítulo tivesse uma porta que ela havia fechado e não voltado a abrir. Ela nunca me contou os detalhes. Marta disse baixinho. Eu sabia que tinha sido uma saída ruim, mas ela não gostava de falar. Meu pai escreveu na carta que queria pedir desculpas pessoalmente a ela um dia, ele contou. Que estava envergonhado do que o irmão fez usando o nome da família. Mas ele adoeceu antes de conseguir encontrá-la, e morreu com isso pendente. Marta sentiu os olhos arderem. Não de tristeza exatamente, era algo mais misturado do que isso. Era a sensação de entender de repente a forma de uma coisa que sempre existiu, mas nunca tinha tido contorno claro. 30 e poucos anos, ela disse quase para si mesma. 34.
ele confirmou. Ficaram em silêncio por um momento longo. Por que você está me contando isso agora? Ela perguntou, erguendo os olhos para ele. Davi considerou a pergunta com a seriedade que ela merecia. Porque era hora, ele respondeu. E porque a dívida não some quando a pessoa que a fez morre. Fica, só muda de mão. Foi naquela semana que Cristina Barros decidiu agir. Ela havia passado dias observando. Havia um carro diferente na rua algumas manhãs. O carro de uma empresa de limpeza, discreto, que chegava às 8 e saía ao meio-dia. Havia Cláudio, que comentou, sem saber que estava sendo ouvido, que o patrão andava de bom humor, coisa rara. Cristina conhecia Davi melhor do que ele imaginava que alguém pudesse conhecer. Conhecia o que quebrava aquela armadura e sabia, com a clareza de quem estudou o assunto de perto por anos, que a única coisa capaz de fazer aquele homem mudar de postura era alguém que provasse ser diferente de todos os outros. Uma faxineira honesta. Em boa hora. Ela não sabia ainda o que havia entre os dois além do trabalho. Mas havia algo. Isso ela sentia com a certeza de quem não tem mais paciência para especular e prefere controlar o que ainda é possível controlar. Cristina pegou o celular e procurou o número de Cláudio. Havia uma conversa a ser tida e algumas informações a serem plantadas, com cuidado, com a naturalidade de quem só está preocupada com a situação, de quem conhece o Davi há muito tempo e não quer ver ele ser enganado de novo. Ela sabia exatamente o que dizer. E sabia também que Cláudio era o tipo de pessoa que repetiria o que ouvisse sem perceber que estava sendo usado para isso. A semente havia sido plantada. O que crescesse dela, Cristina estava disposta a colher. Na quinta-feira de manhã, Marta chegou à mansão e encontrou Cláudio diferente. Não era nada que ela pudesse apontar com precisão. Era mais uma soma de pequenas coisas. O portão foi aberto sem a saudação breve de sempre. Os olhos dele não encontraram os dela ao entregar a chave do depósito de material. E havia uma tensão nos ombros do caseiro, do tipo que aparece em quem está guardando alguma coisa que quer soltar, mas ainda está avaliando se é hora. Bom dia, Cláudio, ela disse. Bom dia, ele respondeu já de costas, caminhando em direção ao jardim. Marta foi buscar o material. Enquanto enchia o balde, ouviu passos pesados descendo a escada, não os de Davi que ela já reconhecia. Eram passos mais rápidos, com menos peso. Quando voltou ao corredor com o carrinho, Davi estava na entrada da cozinha, o celular na mão. A expressão diferente das últimas manhãs, fechada de novo, com aquela camada de distância que havia diminuído tanto nos dias anteriores. Marta, ele chamou. Ela parou. Preciso te fazer uma pergunta, ele disse. E preciso que você responda com honestidade. Sempre respondo com honestidade. Ela disse diretamente, sem defensividade, mas também sem recuar. Davi olhou para o celular. Depois colocou na bancada com a tela para cima de forma que ela pudesse ver. Era uma mensagem, longa, sem identificação de remetente. Ou melhor, com um nome que ela não reconheceu. Cláudio Firmino. Marta se aproximou o suficiente para ler. A mensagem dizia que havia uma faxineira nova que estava se aproximando demais do patrão, que essa faxineira havia trabalhado em outras casas do bairro antes e que uma senhora do condomínio ao lado havia reclamado de um relógio sumido depois que ela passou por lá. Que não era acusação, era só preocupação, que Cláudio achava que Davi merecia saber. Marta leu até o fim, depois levantou os olhos para Davi. Havia uma dor ali que ela não esperava sentir com aquela intensidade. Não a dor de ser acusada, porque a acusação falsa ela conhecia pelos ombros cansados da mãe. Era a dor específica de perceber que a desconfiança conseguia chegar mesmo quando você havia feito tudo certo. Que existia gente no mundo disposta a inventar o que fosse necessário para criar uma brecha onde não havia nenhuma. Eu nunca trabalhei em nenhuma casa desse condomínio. Ela disse com a voz firme. Nunca sumiu nada de nenhum lugar onde eu trabalhei. Você pode ligar para cada uma das minhas patroas anteriores. Tenho todos os contatos e todas as referências. Davi ficou olhando para ela. Eu sei que você pode provar, ele disse. A questão não é essa. Então, qual é a questão? Ela perguntou. Ele virou o rosto para a janela.
Ficou em silêncio por um momento, aquele silêncio dele que ela já aprendera a respeitar, mas que desta vez pesava diferente. A questão é que eu não devia ter mostrado essa mensagem para você, ele disse por fim. Devia ter ignorado, mas durante 10 segundos, antes de me lembrar de quem você é, eu hesitei. Ele virou para ela de novo. E tenho vergonha disso. Marta ficou olhando para ele. Era uma coisa rara. Um homem admitindo, sem que ninguém pedisse, que havia fraquejado por um instante, que a armadura havia tremido mesmo depois de tudo o que havia acontecido entre eles naquelas semanas. Ela poderia ter ficado com raiva. Seria compreensível. Mas o que sentiu foi outra coisa. Algo parecido com reconhecimento. A forma como as feridas antigas continuam doendo, mesmo quando a pessoa está tentando de verdade ser diferente. Quem mandou isso foi a Cristina, ela disse. Não como acusação, como certeza. Davi ficou imóvel. Como você sabe o nome dela? Ele perguntou. Não sei, ela respondeu. Mas sei que tem alguém que não quer que você confie em mim. E quem tem motivo para isso não é o Cláudio. Ele só foi usado. É alguém que te conhece, que sabe exatamente onde apertar. Davi pegou o celular da bancada. Ficou olhando para a mensagem por um momento. O número é de chip pré-pago, ele disse. Sem cadastro. Isso não foi Cláudio, ela disse. Não, ele concordou. Não foi. Havia mais do que a mensagem falsa ali. Havia um padrão que Davi estava começando a enxergar com uma clareza desconfortável. Cristina havia voltado para Ribeirão Preto havia algumas semanas. Ele havia ficado sabendo por terceiros, sem dar importância. Mas agora, somando as peças, a presença dela na cidade naquele momento específico deixava de ser coincidência e passava a ser intenção. Mas agora, somando as peças, a presença dela na cidade naquele momento específico deixava de ser coincidência e passava a ser intenção. Davi. Marta chamou-o com a voz mais baixa. Ele ergueu os olhos. O que ela fez com você foi muito ruim, ela disse. Eu não sei os detalhes todos, mas sei que foi. Dá para ver em tudo. Na forma como você testou todo mundo que entrou nessa casa, na forma como você ficou sozinho aqui todos esses anos, na forma como demorou tanto para confiar em qualquer coisa parecida com uma pessoa de novo. Davi não respondeu. E ela sabe disso, Marta continuou. Por isso funciona, porque a dúvida não precisa ser grande para fazer estrago, só precisa chegar no lugar certo, na hora certa. Silêncio. Você está me dizendo para não deixar ela chegar. Ele disse mais para si mesmo do que para ela. Estou dizendo que você já sabe o que é verdade, ela respondeu. Só precisa não deixar o medo falar mais alto do que o que você viu com os próprios olhos. Davi saiu de casa naquela tarde. Foi até o apartamento da irmã de Cristina. O endereço ele havia conseguido por um contato em comum, sem dificuldade. Ribeirão Preto tinha esse tamanho. Grande o suficiente para se esconder, pequeno o suficiente para ser encontrado, quando alguém decide procurar. Cristina abriu a porta e não demonstrou surpresa. Havia algo naquela ausência de surpresa que confirmou tudo o que ele precisava confirmar. Davi, ela disse, encostando no batente da porta com uma familiaridade que não era mais dela. Que bom te ver. Não foi Cláudio que mandou a mensagem, ele disse, sem preâmbulo. Ela sustentou o olhar dele por 2 segundos. Depois desviou levemente, o suficiente. Eu fiquei preocupada, ela disse. Você é uma pessoa que atrai pessoas interesseiras, Davi. Sempre foi. Só queria que você tomasse cuidado. Com uma faxineira que devolveu 10 mil reais sem que ninguém pedisse, ele disse. Cristina ficou em silêncio. Você errou no alvo, ele disse. E errou na hora, porque agora eu sei exatamente o que você veio fazer aqui. Davi, eu só... Não, ele cortou com uma calma que era mais definitiva do que qualquer raiva. Não precisa explicar. Eu só vim pessoalmente para que ficasse claro que não vai funcionar. Não dessa vez. Ele virou as costas e foi embora. Cristina ficou na porta, com a mão ainda no batente, ouvindo os passos dele descendo a escada sem hesitar em nenhum degrau. Naquela mesma noite, Davi foi até o apartamento de Marta. Ela abriu a porta com a expressão de quem não esperava a visita. Cabelo solto, chinelo, uma panela apitando lá no fundo.
Dona Sônia estava sentada na pequena sala, com um xale sobre os ombros e o volume da televisão mais alto do que o necessário, como fazem as pessoas que foram perdendo a audição aos poucos sem perceber. Desculpe a hora, ele disse. Não é tarde, ela respondeu e se afastou da porta numa forma de convite que não precisou ser dita em voz alta. Ele entrou. O apartamento era pequeno, limpo, com móveis que haviam durado décadas e vasos de plantas nas janelas que compensavam o que faltava em espaço com o que sobrava em cuidado. Dona Sônia olhou para o homem alto na entrada da sala, com uma atenção que foi além da curiosidade de receber visita inesperada. Havia algo no jeito que ela o encarou, quieto, avaliativo, como quem está tentando lembrar de onde conhece uma cara, que Marta percebeu, mas não interrompeu. Dona Sônia, Davi disse, chegando mais perto e estendendo a mão. Meu nome é Davi Lacerda. Eu sou filho do Ernesto Lacerda. A televisão continuou ligada. O apito da panela parou. Dona Sônia olhou para a mão estendida. Depois, para o rosto dele. Depois, fechou os olhos por um segundo que durou mais do que um segundo costuma durar. Ernesto. Ela repetiu, baixinho, com um peso velho dentro da palavra. Sim, senhora, ele disse. E eu vim aqui porque tenho uma coisa que deveria ter chegado até a senhora há 34 anos e que não chegou por culpa de alguém da minha família. Marta ficou parada na entrada da cozinha, com o pano de prato nas mãos, assistindo aquele momento sem respirar fundo. Havia algo que Davi ainda não sabia, algo que Dona Sônia nunca havia contado nem para a filha. Um segredo que ela havia carregado desde aquele agosto de tantos anos atrás, quando saiu da fazenda Santa Luzia sem olhar para trás. E que agora, com aquele homem parado na sua sala, dizendo o nome do pai dele, estava prestes a ser dito em voz alta pela primeira vez. Dona Sônia ficou olhando para Davi por um longo momento. Depois olhou para a filha, que continuava parada na entrada da cozinha com o pano de prato nas mãos. Havia no rosto da mãe uma expressão que Marta nunca havia visto. Não era exatamente tristeza, não era exatamente alívio. Era a expressão de quem carregou um peso por tanto tempo que já havia esquecido como era o ombro sem ele, e de repente alguém chegava e dizia, pode pousar. Senta, filho, Dona Sônia disse, apontando para a poltrona ao lado do sofá. A palavra filho saiu natural, sem cerimônia, da forma como as mulheres de uma certa geração chamam qualquer homem mais novo. Mas havia algo a mais naquele tom que Marta captou sem conseguir nomear. Davi sentou. Tirou o envelope do bolso interno do casaco, o envelope do pai, com a letra desbotada na frente, e colocou sobre a mesinha de centro. Dona Sônia olhou para o envelope sem tocá-lo. O Ernesto escreveu para você? Ela perguntou. Escreveu, ele confirmou. Está tudo dentro. O que o Arlindo fez, o que meu pai descobriu, o pedido de desculpas que ele não conseguiu entregar em vida. Ele fez uma pausa. E uma quantia que ele guardou. O salário que a senhora não recebeu corrigido. Ele fez a conta e guardou num fundo separado. Está numa carta do banco dentro do envelope. Dona Sônia ficou em silêncio. 34 anos de juros. Ela disse baixinho. Não era ganância. Era espanto. Era a conta do tempo sendo apresentada de uma vez. Sim, senhora, ele respondeu. Marta soltou o pano de prato devagar, sem perceber que estava apertando. Caminhou até o sofá e sentou ao lado da mãe. Pegou a mão dela, que estava fria, como sempre ficava quando Dona Sônia estava processando algo maior do que o cotidiano comportava. Tem mais alguma coisa nessa carta? Marta perguntou, olhando para Davi. Ele respirou fundo. Tem, ele respondeu. Meu pai descobriu algo que o Arlindo não contou para ninguém. O motivo real pelo qual ele mandou a senhora embora, Dona Sônia. Ele olhou para a mãe de Marta diretamente. Não foi por dinheiro nenhum. Foi porque a senhora tinha visto alguma coisa. Alguma coisa que o Arlindo não queria que chegasse ao meu pai. Dona Sônia fechou os olhos. O livro de contas, ela disse em voz baixa. O livro de contas, ele confirmou. Marta olhou para a mãe. Mãe, ela chamou. O que você viu? Dona Sônia abriu os olhos. Ficou olhando para o teto por um segundo. O tipo de olhar de quem está organizando uma história que ficou dobrada dentro de si por décadas.
Eu estava limpando a sala da administração. Ela começou, com a voz mais firme do que Marta esperava. O Arlindo havia saído para o talhão. Eu vi o livro de contas aberto sobre a mesa e vi que os números não fechavam. Não era minha área, mas eu tinha estudado até o 2º grau e sabia somar. Havia uma diferença grande entre o que entrava e o que estava registrado como despesa. Você disse alguma coisa? Davi perguntou. Perguntei para o Arlindo com cuidado se havia uma segunda planilha que eu não estava vendo. Ela disse. Ele mudou de cor. No dia seguinte me chamou e disse que eu havia sumido com o dinheiro do caixa e que eu tinha até o fim do dia para sair. Silêncio. Eu saí. Ela continuou. Porque era minha palavra contra a dele. E eu era uma menina de 22 anos sem nada no bolso, e ele era o administrador da fazenda. Não havia como ganhar. Meu pai descobriu que o Arlindo estava desviando há meses. Davi disse. O livro que a senhora viu era a prova. Quando meu pai confrontou o Arlindo sobre os números, o Arlindo admitiu, mas jogou a culpa no ar. Disse que havia inconsistências de fornecedores. Meu pai desconfiou, contratou uma auditoria e a verdade saiu. Só que a senhora já havia ido embora e o nome dela havia ficado sujo numa história que nunca existiu. Dona Sônia assentiu devagar. Eu fui embora sem referência, sem salário, com uma acusação que nunca pude desmentir, porque não sabia direito o que havia sido dito. Ela disse. Demorei 2 anos para conseguir trabalho de novo numa casa boa. Foi um tempo muito difícil. Eu sei, ele disse, e sinto muito. Pelo que o meu tio fez, pelo que o meu pai não conseguiu desfazer a tempo. Dona Sônia olhou para ele por um momento longo. O Ernesto era um homem bom, ela disse. Isso eu sempre soube. Não era culpa dele. A dívida ficou, ele respondeu. E dívida que fica precisa de alguém que pague. Foi Marta quem quebrou o silêncio que veio depois. Ela havia ficado quieta por alguns minutos, segurando a mão da mãe, sentindo a respiração de Dona Sônia ir ficando mais lenta e mais funda, como quem vai soltando algo que segurou por muito tempo. Davi, ela chamou. Ele ergueu os olhos. A frase, ela disse. A que eu escrevi no bilhete. Dinheiro que não é nosso pesa na alma, não no bolso. Sua mãe dizia isso também. Davi ficou quieto por um momento. Não, ele respondeu. Quem dizia era meu pai. Toda vez que eu era criança e pegava alguma coisa que não era minha, uma fruta do pomar do vizinho, uma borracha de colega. Ele fez uma pausa. Ele aprendeu com alguém que trabalhou na fazenda, alguém que havia devolvido uma carteira que encontrou no chão do celeiro e que disse aquela frase antes de entregar. Dona Sônia abriu a boca levemente. Fui eu, ela disse. Eu devolvi aquela carteira. Foi a senhora, ele confirmou. Meu pai repetiu a frase pelo resto da vida, e eu cresci ouvindo ela dele sem saber de onde tinha vindo. Os 3 ficaram em silêncio. Era uma daquelas coincidências que não são coincidência. São o destino sendo mais cuidadoso do que parece, costurando fios entre pessoas que nunca se encontraram no momento certo e guardando o encontro para quando fizesse mais sentido do que qualquer planejamento humano conseguiria fazer. Marta sentiu os olhos arderem. Não segurou. Dona Sônia também não. E Davi Lacerda, que havia aprendido a não chorar como quem aprende a não respirar fundo, ficou com os olhos úmidos numa sala pequena de apartamento, com vasos de plantas na janela e televisão ligada sem volume, sentindo alguma coisa finalmente fechar um ciclo que estava aberto desde antes de qualquer um dos 3 existir da forma que eram. Nos dias que se seguiram, Davi tomou algumas decisões. A primeira foi ligar para o banco e confirmar a transferência do fundo que o pai havia deixado para Dona Sônia. A segunda foi conversar com Cláudio, que ficou sem palavras ao saber que havia sido usado, e que pediu desculpas a Marta pessoalmente, com um constrangimento sincero que ela aceitou sem guardar rancor. A terceira decisão foi a mais simples e a mais demorada ao mesmo tempo. Ele foi até o escritório, abriu o cofre e não colocou mais nenhum envelope sobre a mesa. O teste havia acabado. Não porque ele havia se tornado ingênuo. Davi Lacerda jamais seria ingênuo. Isso era parte do que ele era. Mas porque havia entendido, finalmente, que a armadura que havia construído para se proteger havia ficado grande demais e pesada demais,
e que carregar uma coisa assim por tempo longo demais não protegia ninguém, só isolava. E ele havia ficado isolado o suficiente. 3 anos depois, numa manhã de maio com o céu aberto e a temperatura amena que Ribeirão Preto reserva para os dias bons, Marta saiu de casa com uma pasta de documentos embaixo do braço. Não era mais a pasta de faxineira, era a pasta de sócia. Havia 18 meses, Davi havia proposto algo que ela havia levado 3 semanas para aceitar. Não por desconfiança, mas porque precisava ter certeza de que estava aceitando pelos motivos certos. A proposta era simples. Ela gerenciaria a parte administrativa da sede da fazenda. Organização, pagamentos, controle de contratos com fornecedores. Um trabalho que exigia a exatidão, a honestidade e o cuidado que ela já demonstrava em tudo que fazia, mas numa escala diferente. Ela havia aceitado depois de conversar com Dona Sônia por 1 hora, sentada na mesma mesa de cozinha, onde havia refeito as contas da vida tantas vezes. Você tem capacidade, Dona Sônia havia dito. Sempre teve, só não tinha oportunidade. E se der errado, mãe? Dá errado e você aprende e tenta de novo. A mãe havia respondido, com a tranquilidade de quem já viu o pior e sabe que o pior passa. Mas não começa errado, Marta. Começa honesta, como você sempre foi. Naquela manhã de maio, Marta empurrou o portão da sede da fazenda Santa Luzia e caminhou pelo terreiro de terra batida que já conhecia de cor. Do escritório novo, construído ao lado da casa antiga de tijolos que Davi havia mantido de pé, vinha o cheiro de café passado e o som de uma conversa ao telefone. A voz grave, direta, que ela havia aprendido a reconhecer a quilômetros de distância. Ela abriu a porta. Davi estava de pé, ao lado da janela, o celular no ouvido, a camisa com as mangas já dobradas às 9 da manhã, como sempre. Quando a viu entrar, não interrompeu a ligação, mas houve uma mudança no rosto dele que ela reconhecia. Algo que ele não sabia que fazia, e que ela havia parado de apontar porque gostava de ser a única a saber que existia. Uma coisa parecida com paz. Ela pendurou a pasta numa cadeira, serviu café para os dois e foi até a mesa de trabalho. Sobre a escrivaninha de madeira escura, no mesmo lugar onde havia encontrado o envelope 3 anos atrás, havia um bilhete. Letra dela mesma, da manhã anterior. Lista de contratos para renovar em junho. Todos revisados. Não falta nada. Ela sorriu para o próprio bilhete. Algumas coisas não mudavam, e era exatamente por isso que valiam tanto. Lá fora, pela janela aberta, a fazenda Santa Luzia começava mais um dia. O sol entrando devagar pelo horizonte plano, a terra vermelha guardando o cheiro de chuva da véspera, e 2 filhos de histórias antigas finalmente ocupando o lugar que o destino havia reservado para eles, desde muito antes de qualquer um dos 2, imaginar que era possível chegar até ali. Às vezes a vida cobra uma dívida antiga da forma mais inesperada, e às vezes o troco vem em 5 linhas de caneta quase sem tinta, numa letra miúda e caprichada, de quem aprendeu a escrever sem muito recurso, mas com muito cuidado. E isso é suficiente para mudar tudo. Se você chegou até o final, já se inscreve no canal e deixa vários corações aqui nos comentários para eu saber que você assistiu essa história até o fim. E me conta o que você achou dessa história.